Essa coisa do Império, o Império Romano. Restauração do Império Romano, né? Por que era tão simbólico o Império Romano? Então, essa teoria vem desde o Maquiavel. Maquiavel ele já tinha essa parada. Maquiavel ele falava sobre a Terceira Roma. O que é a Terceira Roma, né? Por que terceira? A primeira qual que é? É a original. Primeira é a original, do Júlio César. A segunda é o Sacro Império Romano Germânico, no Carlos Magno, família Habsburgo. E a Terceira Roma seria a Roma a que não seria destruída nem pelos bárbaros nem pelos cristãos. Entendeu? Porque o Maquiavel dizia que a primeira Roma tinha uma fraqueza, porque ela foi destruída pelos bárbaros, e a segunda Roma foi seduzida pelo cristianismo. Por isso que era o Sacro Império, né? Sacro Império Romano Germânico, que era Roma e Alemanha, né? Era uma aliança entre o Vaticano e os príncipes alemães, né? E aí ele diz que a Terceira Roma, ela teria aprendido com os 2 primeiros erros e não teria essas fraquezas, nem de se deixar vencer pelos bárbaros, nem pelo cristianismo. Ou se enfraquecer pelo cristianismo, que para Nietzsche falava que o cristianismo é a filosofia do escravo, né? Do cara dar outra face, né? Ame o seu inimigo. Nietzsche fala, não, a gente tem que arrebentar com o inimigo. Morte aos fracos e acabou, né? Por isso que ele escreve o livro Vontade de Potência, né? Ele quer o poder. A gente não pode esquecer também que Nietzsche está escrevendo numa época que a Alemanha está se unificando. Então é Bismarck, né? Precisamos unificar o nosso país, né? Não existia o país Alemanha. Isso é interessantíssimo, né? Você pensar que quando os imigrantes alemães vieram para o Brasil, não tinha Alemanha ainda, meu irmão. Os caras estavam saindo da Prússia. É mesmo? Cara. Não tinha. Nem Itália também não. Era outra configuração. Né? Não tinha Itália nem Alemanha, meu irmão. Depois os caras tiveram que correr atrás aí de certidão de nascimento, passaporte, que não eram ducados, regiões, né? Regiões do Império que tinha. Porque isso foi até o motivo da Primeira Guerra Mundial, porque os países foram se unificando, virando estados nacionais, e começou o imperialismo. Eles saíram pelo mundo pegando território para eles, né? E aí a Alemanha e a Itália viraram países muito depois e falaram, porra, não sobrou nada para mim não, quero uns territórios também, meu irmão. Aí começa a Primeira Guerra Mundial, entendeu? E aí, por que a gente estava falando nisso? Tem essa teoria de que... Do Império Romano. Do Império Romano, o Terceiro Reich seria o... Por que é Terceiro Reich? O que é o Reich? É o Terceiro Império Romano. A Terceira Roma, entendeu? Mas seria os Estados Unidos ou seria uma coisa maior do que os Estados Unidos? Pro Hitler, o Terceiro Reich seria o Império Alemão restaurando o Império Romano na Terceira Roma do Maquiavel. Mas aí não deu certo. Alguns dizem que eles foram derrotados, outros dizem que eles transferiram o projeto para os Estados Unidos. Que a cúpula que manda ainda é de origem nazista. Aí você pensa assim, alemães ali... Henry Kissinger era um alemão que foi o cara mais poderoso e dava pitaco em todos os governos, independente, democrata, republicano. Qualquer presidente que se elegia, ele ia lá na Casa Branca, lá no Salão Oval e falava, ó, que eu acho que você deve fazer isso, e acabou mesmo. E aí o cara vem da Floresta Negra lá da Bavária, né? Da Baviera, alemã, né? O nome do cara não é Henry, né? Heinz Kissinger, né? Então, inclusive, hoje o líder lá do Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, ele diz que ele decidiu ingressar na política por causa do Henry Kissinger. E aí a gente tem o grupo Bilderberg, que é de um dos príncipes lá, reis da Holanda, que trabalhava com Hitler. Eu vi sobre essas reuniões do grupo Bilderberg, cada vez num lugar diferente. Sim. Tem uma parte secreta, uma parte aberta. Não, o quê? São banqueiros, são... Pessoas influentes do mundo inteiro. Pra global. Discutir os próximos 10 anos, o que a gente vai fazer daqui pra frente, né? Eles combinam tudo ali. Aí você vê, por exemplo, o Donald Trump falando que luta contra o Deep State, né? Contra o pântano, contra o Shadow Government. Mas... Peter Thiel, que é braço direito dele no atual governo, e o Sam Altman da OpenAI sempre participam do grupo Bilderberg, pô. Estão direto lá. Então essa galera tá no poder, pô. E fizeram um livro, né, sobre isso, parece que... Então, o Daniel Stulin, ele tem um livro, foi um dos primeiros livros sobre o grupo Bilderberg. Só que esse cara, muita gente vai ler esse livro achando que ele é anticomunista. O Daniel Stulin, ele é um cara marxista. Ele critica e se interessa pelo grupo Bilderberg porque... Originalmente o grupo Bilderberg era para fazer uma propaganda do capitalismo na Europa ou no mundo, impedir o retorno lutar contra a União Soviética, né? Então por isso que ele criticava muito. Só tô dando essa dica porque muita gente vai ler e vai falar, Daniel Stulin é um cara de direita que tá lutando. Não, ele é um cara marxista e ele vai criticar o grupo Bilderberg exatamente pela promoção do capitalismo.
Só pro cara não ler e falar, pô, Daniel, tu me indicou um livro e não me explicou, né? Entendi. Só pra galera não se decepcionar, né? Mas é interessante pra caramba a história, né? E o príncipe, o rei da Holanda lá, o príncipe, ele era vinculado ao Hitler, né? Então, assim, se o grupo Bilderberg foi criado por um nazista holandês, esses caras mandam muito e ainda estão controlando a agenda global. É claro que vão dizer que eu não consigo imaginar que famílias ou pessoas muito poderosas, elas perdem o poder de uma hora para outra. Some de repente. Até assim, porque elas apostam em todos os cavalos, né? Elas não ficam total. assim. O cara tem plano A, B, C, D. Se tá a Alemanha contra o resto do mundo, ou não sei o que, eles não vão, vamos escolher um lado. Eles sabem que tem que estar no poder e eles financiam todo mundo. Exato. Então, E aí eu voltei naquela pergunta, por que eles foram, por exemplo, para a Argentina, né? É porque naquela época, nos anos 40, a Argentina é um dos países mais prósperos do mundo. E era uma Europa na América, né? E culturalmente, Culturalmente. Né? Então você vivia... É como se você ainda estivesse na Europa, só que no continente americano. Verdade. Então por isso, até pelo clima também, um clima mais ameno, né? Mais parecido com o clima europeu. Não só um clima de meteorológico, mas um clima cultural também, né? Uma atmosfera. Então por isso que eles escolheram ali Aí você tem a Patagônia, que é bem isolada. Da Patagônia você já acessa ali a parte do Polo Sul, que dizem que tem umas bases também lá e tal. Então a Argentina foi um lugar muito procurado por eles, né? Mas acabaram indo para Paraguai, Uruguai. Tô me reportando esse livro Baviera Tropical, né? Ainda sobre pirâmides, esqueci de perguntar uma coisa, porque as pirâmides aqui das Américas, elas eram para sacrifício humano também, né? As Incas e Maias, com certeza. As do Egito, não. Não se tem notícia que servia para sacrifício também. Não porque elas eram pirâmides mesmo, fechadas. Não eram trapezoides. E não tinha aquela escada por fora, né? Do jeito que tá naquela imagem que a gente viu a pirâmide branca, não tem nem como você subir, né? Que ela é toda lisinha, né? E por dentro várias câmaras. Por dentro tem as câmaras, isso que é muito estranho, né? Com armadilhas, né? Aí o negócio meio Indiana Jones mesmo, né? Ou os Gunner, né? Os ladrões, né? Não, é incrível aquilo ali. Então... Carla, pirâmide para sacrifício. Sim, as da América do Sul, naquele topo. Vê se você acha alguma. Você vai achar artes aí do pessoal fazendo ritual aí em cima, arrancando o coração dos caras. Tinha até lugar para escoar o sangue, né? Tinha umas canaletazinhas. Né? Escoava. E porque isso é uma coisa que eu queria entender também. Eu já vi algumas versões aqui. Por que o sacrifício, por que o sangue, por que isso tem importância no mundo espiritual? Na Bíblia também, né? Sim, claro. Não só de você pegar os animais, mas tinham que ser os melhores animais. Não podia ser animal com defeito, né? Tem que ser perfeito. Não pode ser aquilo, não ia servir pra mim. Isso, tem que ser uma coisa que vai te custar. Por isso que é um sacrifício, né? É igual quando o pessoal tava dando oferta no templo. Aí o cara deu uma fortuna lá, barra de ouro, aí vinha uma velhinha, deu uma moedinha. Aí Jesus falou, ela deu mais que todo mundo, porque você deu do que estava sobrando, ela deu tudo que ela tinha. Né? Isso é o sacrifício, me fez falta. Por exemplo, você abrir mão do teu próprio filho para você agradar os deuses. Isso é um sacrifício terrível, né? Algo que infelizmente meio que acontece hoje ainda, né? Pro cara determinado nível de poder, eles pedem um parente, o filho, né? É mesmo? Você vê esses negócios até do pedir aí, verdade. Ali rolava essas paradas, né? Então. Aí tinha um altar do sacrifício. Pegou aqueles livros antigos, né? Já tem ilustração. Sabe aquelas ilustrações daqueles... Veja como é o Império Inca, né? Aquela Brasil Escola. Não, aqueles que a gente tinha na infância, cara. Você deve ter uns mais modernos aí, né? Telecurso segundo grau. Dá pra ter uma ideia. Porque tinha essa base, né? Da pedra que os ficavam. Não, e normalmente, mulher, virgem, por que essa coisa de... Então, por que não é o velho que já vai morrer? O mais puro. É o mais puro, né? É porque, se você pensar assim, o velho, ele já a força de vida dele tá acabando já. Então, quando você sacrifica, sai menos energia. Energia vital. Entendeu? A energia vital. Por isso que os bebês são... O cara tem a vida inteira Mas o sangue, por que o sangue? Então, a Bíblia diz que a vida tá no sangue, né? Por isso que a Bíblia fala no livro de Levítico para não beber o sangue.
Porque se você bebe o sangue, você tá sugando a vida da pessoa. Aí os caras que são anticristão, antibíblico, vão falar, não é pra beber sangue, vou beber só de sacanagem. Então a figura do vampiro. Ele é igual a missa negra, que é tudo de cabeça pra baixo, a cruz invertida. A cruz invertida. A hoxa, na verdade, eles defecam na hoxa, urina. A mulher passa nas partes íntimas. Pra zombar de Cristo, né? Então é a missa ao contrário, né? Então é daí que vem... Que Jesus morre às 3 Sim, 3 da tarde. Aí 3 da manhã é o horário contrário também. Isso, o inverso, né? O horário que do é demônio, como se fosse espelhado, de cabeça para baixo. Por isso que muitas vezes eles leem os textos de trás para frente, né? Você já acordou 3 horas da manhã, dá um cagaço. Dá. Quando você acorda, olha... Não, 3 horas da manhã. É sempre silencioso, né? Não é, cara? Silencioso, todo muito quieto. Cara. Por que tem esse clima assim? Então, dizem o seguinte, que... Quando você tem pessoas orando e clamando a Deus por proteção, você faz uma espécie de interferência na atuação do mal, né? Sei. Só que 3 da manhã é o horário que, estatisticamente, você tem mais pessoas dormindo, inclusive as pessoas que gostam de orar. Então é o momento que os demônios teriam mais liberdade para agir, porque tem menos interferência, menos ruído no sinal. Aí vem o Frei Gils. Às 3 horas da manhã, 4 horas eu acabo com tudo. Exato. Por isso que muita gente que é de oração gosta de orar de madrugada. Na verdade, Jesus orava de madrugada. Exato, né? Isso que eu ia falar. Ele subia o monte, ficava lá. Aí ninguém sabia que o cara descia soltando Hadouken e tudo. Fica orando a noite toda no monte, todo dia, pra você ver como é que você desce. Você desce soltando bola de fogo, né, meu? Mas eu já vi em igrejas, normalmente, ao mesmo tempo que tá rolando culto, tá rolando um grupo de intercessão. Isso é muito comum. O que é? Esse pessoal é uma guerra espiritual? É uma guerra espiritual, é declarando palavras, impedindo que o mal estrague o culto, decretando que as pessoas serão salvas, curadas, que nenhuma interferência vai acontecer no decorrer do culto, né? Por exemplo, problema técnico, o microfone estragar, ou orando pelo líder, o pastor tá sintonizado com Deus, falar o que Deus tá falando, não o que o coração dele quer. Isso é muito importante, cara, muito importante, na minha humilde opinião, né? Na minha prática também, né? Às vezes quem deu zebra na intercessão, deu zebra no culto também. É mesmo? Com certeza. Quando você tem uma intercessão fraca, é uma igreja que tá em inanição, né? Infelizmente, a igreja que não tem visão de batalha espiritual, acha que o mal não existe, né? Você fala, o mal não existe, sai na rua aí pra você ver. Se o mal não existe, o que você tá fazendo aqui então? Eu falo, como é que eu... Acho que tem algumas linhas cristãs que acham que quando Jesus morreu na cruz, ele matou Satanás, acabou tudo. Glória, glória, aleluia, só tem coisa boa. Eu falo, meu irmão, não é possível, né? Olha a maldade que tem aí, meu. Tá assim não, não? É o contrário. Lênis. É isso aí, é o seguinte, a Carla fez uma pergunta aqui, pesquisadores relatam ouvir um som estranho e abafado vindo do interior da pirâmide, como se fosse um zumbido ou um canto ritualístico, isso é verdade? Não sei, cara, mas tem essas lendas, né? Sabe um filme que tem um tipo de cântico nesse estilo assim, bem tenebroso, que me deu uma sensação ruim? É A Dança dos Vampiros, do Polanski. Lembra desse filme? Cara, nossa, esse filme assistindo uma madrugada, ele é muito pesado. Estranho, cara, é pesado. Não, ele é meio de comédia, tal. Mas tem um clima ruim, né, cara? Cara, tem uma hora que o Drácula, ele reúne a galera dele, ele manda um chifre lá e ele fala umas paradas, nós vamos dominar o mundo, não sei o quê. Mas na hora que o Polanski tá indo lá tentar salvar a menina, né, que é a Sharon Tate, né, dá uma tristeza, né, saber que aquela mulher morreu com o Charles Manson grávida ainda, né. E aí tem o filme Era Uma Vez em Hollywood, né, que o Tarantino... Outro desfecho. Ele muda igual ele fez com Bastardos Inglórios, né. Cara, tem uma hora que ele tá entrando ali no castelo do Drácula, que eles começam a cantar uma música. Eu não fiz esse estudo, mas eu tenho quase certeza que eles estão usando aquele diabolos em música, que é o trítono. Que isso? Que é aquele intervalo de 3 notas que a igreja proibia, porque falava que era um intervalo de uma nota para outra tão dissonante que eles achavam que aquilo ali atraía demônio. E é claro que os caras, isso aqui atrai demônio, então quem quer atrair demônio usa o trítono, né? Inclusive a primeira música do Black Sabbath, a música que chama Black Sabbath, é toda em cima desse trítono, né? Então, assim, cara, essa música que eles cantam ali, eu achei uma coisa que deve ser os caras devem ter estudado, falaram, vamos fazer o trítono, botar o troço do capeta mesmo, porque dá um clima ruinzaço. Pô. Muito estranho aquele clima ali. Tem umas cenas engraçadas, né? Tem o vampiro meio... Mas
Dom Juan, assim. Mas também é estranho como a música também está sempre relacionada a rituais, tanto pro bem quanto pro mal. Sempre. Por quê? Porque é uma coisa física, ela vibra, ela também, se sente. Eu creio que tem isso também. Porque... E sempre a percussão, ela tem muita força, né? Também, mas não só a percussão, a melodia também. Também? Os tons, né? Porque, vamos supor aqui, a gente sabe que a gente tem ondas cerebrais, né? Você tem estado alfa, estado beta, e isso tem a ver com frequências, né? Então, vamos supor que um espírito, ele quer controlar a mente de alguém. Teoricamente, dentro dessa especulação altamente louca que a gente está fazendo, é como se fosse sintonizar um radar. Um radar não, um rádio, por exemplo. Quando você canta músicas que estão na frequência do amor, da paz, da alegria, coisa do bem, você se sintoniza com a frequência de Deus. Então você atrai os anjos, ou você atrai o Espírito Santo de Deus. Quando você canta músicas que são deprê, ou desse trítono, dissonantes, ou coisas que estão relacionadas com raiva, ódio, medo, amargura, aí você atrai, é como se você estivesse sintonizando com seres espirituais que vibram nessa frequência. Então, se você canta uma música que aponta para essas coisas do bem, sintonizou, como se você tivesse sintonizado a tua rádio com a frequência de Deus. Quando você vai para essa frequência mais down, você está sintonizando com o mal, ou com a raiva, né, o ódio, a amargura, né, a inveja, ciúme. Né? Acho que tem um pouco a ver com isso, né? E a arte, né? Livros, música, cinema, tudo isso, ela tem capacidade, né, de te colocar também numa vibração ou na outra, né? Tem. Você assistir um filme e ficar bem ou ficar mal, uma música. Depende também como você tá também, né? Quanto mais você tá. Se o cara tá mais vulnerável, tá mais fraco, é igual o sistema imunológico, né? O cara tá com o sistema imunológico bom, o cara espirra do lado dele, ele não pega. Agora o cara tá imunossuprimido ali, tá com a imunidade baixa, pô, a criancinha espirra perto dele e ferrou, o cara se quebra. Então tem que tomar cuidado com a imunidade espiritual também, né? Como é que você tá? Uma pessoa amargurada pra caramba, briga com todo mundo, tá de mal com o pai, com a mãe, com os filhos, com o tio, tá sempre pra baixo, essa pessoa tá com a imunidade espiritual baixa, né? Aí os seres de baixo colam, né? Aí encosta, né? Aí vem o encosto. Para tirar essa pessoa dessa situação, ela tem que mudar essa vibração para a vibração de Deus, né? A música tem tudo a ver com isso. A Bíblia, por isso que eu falei que não é só percussão, porque a Bíblia diz que o rei Saul ficava possuído e Davi tocava a harpa para expulsar o demônio, né? Ah, é? É. E da primeira vez que Davi entrou no palácio, antes dele ser rei, ele era um tangedor de harpa que eles contrataram para dar uma aliviada quando Saul ficava possuído, que ele começava a passar mal, ele tocava harpa, o demônio não conseguia ficar, porque as frequências que ele tocava não batiam, caía o Wi-Fi da parada, entendeu? Caía a conexão. Mas poderia ser que Saul tivesse alguma condição, algum outro tipo de coisa? Esquizofrenia, alguma coisa? Pode ser, mas o que a Bíblia diz é por causa da sequência de pecados que ele foi cometendo, ele foi atraindo essa malignidade, né? Porque o primeiro erro que ele cometeu, o profeta Samuel falou para ele, olha, você desobedeceu, você foi rebelde. E rebeldia é igual a feitiçaria. Então a rebeldia dele é como se fosse um culto ao mal. Né? Porque feitiçaria é um culto, né? Seria um culto a seres do mal. Então ele atraiu isso, né? E aí o tipo de instrumento tem a ver também ou é mais a melodia? Ele trocava o quê? Ele tocava harpa? Harpa. Né? Ou um alaúde, né? Que era tipo um violãozinho, mas é tudo parecido com harpa, né? Eu queria tocar aqui pro Lene também a harpa alguns dias. Pra fazer um descarrego nele? Tá precisando aí. Final de semana do Lene aí. Tem uma curiosidade que sal grosso aí, mano. O violino foi proibido muitos anos de ser tocado na igreja porque diziam que era a rabeca do demônio, né? Na verdade, aquele violino menorzinho que chama rabeca, eles falavam que era um instrumento... tipo de som, será? Que diz que ele era abria um portal, né? Abria uma linha de comunicação com o demônio. O violino, ele é o instrumento que mais se aproxima da voz humana, né? E tem aquela história do... Pô, mas como é que eu vou esquecer o nome do violinista lá que tem a lenda de ter... Não, que tinha pacto com o diabo. Talvez seja nessa... Não, ele acha aí... Qual que é? Pô, vê aí, porque chega essa hora já começa... O HD começa a dar uma pipocada aqui, né? Aí tem essa história, né? Inclusive tem um livro, cara,
já que a gente entrou nesse assunto, eu sempre gosto de usar o livro como referência. Tem um livro que é de um ex-professor da USP de literatura, mas que é músico também, que é o Zé Miguel Wisnik. O livro é O Som e o Sentido. Esse livro é muito legal, vai falar dessa parte espiritual da música, apesar de não ser um livro espiritual. Tá. O Som e o Sentido. A minha versão era uma capa verde, hoje eu não sei se mudou. Agora, tem um outro livro chamado História Popular da Música... Não, História Social da Música Popular Brasileira, que é do José Ramos Tinhorão. Esse livro, cara, tem um trecho que vai dizer que tinha um cara aqui no Brasil, colônia, que ele ficava... O cara não sabia tocar nada. Ele ficava possuído, tomava o violão dos caras e tocava pra caraca. E aí eram melodias tão lindas que até o padre vinha assistir. O padre não, é do demônio, mas tá maneiro pra caramba. E vai, ó, palmas aí pro capeta. E aí tem aquelas lendas que no fundo da igreja tinha um buraco, aí o cara enfiava a mão, aí o demônio triturava a mão dele toda e depois reconstruía, ele saía de lá tocando pra caramba. Essas lendas, né, do cara que fazia pacto com o diabo. Outro dia eu tava lembrando daquela novela lá que tinha o Almir Sater, né, que tinha o Cramulhão. Como é que é o nome dessa novela mesmo? Renascer? Saramandaia? Se não é o Pantanal, é Renascer. Renascer, que era com o Almir Sater. Que o cara fez um pactozinho, né? Tinha um demoninho dentro da garrafa. E, pô, as músicas muito maneiras, né? Do Almir Sater, eu gosto pra caramba. O violonista que tinha... O violinista, né? Como é que era? O Paganini mesmo. Paganini, porque o cara tocava rápido demais, era uma parada absurda, né? Tem essas lendas, né, do Robert Johnson, né, lembra da Encruzilhada? Tem o filme A Encruzilhada, que é com Ralph Macchio, Steve Vai participa, né? Tem essa relação. Na verdade, o Crowley, né, o que o Crowley fez? Para ele instaurar a contracultura anticristã e a era de Aquários, ele impregnou nas artes e na música, né? Você vê ele nos Beatles, nos Rolling Stones, o Bob Dylan, né? Ele tá sempre ali. Raul Seixas, total. Esqueci o nome daquele cara... Como é que eu posso... Um que tinha um olho de cada cor, mano, o cantor. David Bowie? David Bowie tinha muita coisa crowleyana também, né? Árvore da Vida ali, os desenhos. Então, assim, o cara fez uma propaganda de uma doutrina religiosa, que é o Telemann, né? Que é a religião, faça se você quiser, essa é a lei. E ele conseguiu disseminar isso poderosamente através da música, né? A gente fez até um episódio de Mensagem Subliminar, onde a gente mergulha um pouco nisso. Quem não assistiu... Ocultas, muito legal. Quem não assistiu, assista aí que... A gente trouxe umas imagens interessantes. Mais mistérios entre... o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia, né? Disse o Hamlet pro Horácio, né? Não creio nas bruxas, mas que elas existem. Que elas ai, né? Manda aí, Lene. O pessoal tá pedindo pra comentar sobre a história da Xuxa, né? Então, cara, olha isso. Apareceu com esse brinco. A Xuxa já tem várias histórias dela. Aí ela aparece com esse brinco, velho. Aí a galera já falou que é um 666, né? É um negócio... Assim, primeiro que eu nunca vi esse brinco, né? É um brinco, eu não sei, deve ser meio incômodo, né? Acho que não é uma coisa agradável de usar, né? Aí, assim... Você acha que ela faz de propósito pro pessoal comentar? Então, cara... o pessoal já inventa as histórias, aí parece que dá uma zoada, né? Ou tá querendo, né? Tá querendo que a galera invente história, né? É difícil. A galera vai ver 666 na logo do CERN, né? O CERN é um acelerador de partícula. Dá pra... Depois acha. Quiser botar aí, a gente deu uma guinada aqui pra... CERN. É C-E-R-N. CERN. Aqui você vê 3 rodinhas. A logo do Google Chrome. A galera também vê, né? A logo do Walt Disney. Walt Disney se acha 3 seisinhos escondido, procurando. O pessoal fala do www, né? Que poderia ser também, né? E aí tem o Monster Energy também, aquela bebida, né? Porque tem 3 arranhados assim, né? Mas parece muito a letra Vav em hebraico, que é a letra número 6. Porque cada letra é um número, né? Hebraico na cultura hebraica não tinha número. É consenso que o número do demônio é 666 ou tem traduções que... Ah lá, o CERN lá. Cara. Acha que tem os 6 ali também? 3, 6 fazendo voltas. A voltinha, Aí depois você conseguir, Lene, o Google Chrome, os caras vão dizer que tem... Aí, pô, o CERN. Essa imagem é fácil de achar, Lene, depois se você quiser. O ritual que os malucos fizeram. O ritual que fizeram, velho, na já boca, tem a estátua de Shiva ali, que é o destruidor de mundos, e o Oppenheimer falava, né? Quando eu vi a bomba Trinity, que foi a primeira, explodir, eu me lembrei do Mahabharata, Bhagavad Gita, quando dizia, eis que chegou o Shiva, destruidor de mundo.
Aí os caras já mandam um Shiva ali. A galera da conspiração fala, pô, o CERN vai destruir o mundo, vai abrir um portal que vai liberar o demônio, vai engolir a Terra. Aí os caras me vêm e botam o destruidor de mundo na parada. Ainda faz aquela apresentação lá. Pô, aquela do túnel, né? Pagana, né? A do túnel foi aquilo ali, é filme de terror ao vivo, né? E aí me faz aquele ritual, aí legal que as matérias saem assim, né? Cientistas do CERN fazem uma brincadeira, uma festa da fantasia. Que nem na abertura da Olimpíadas também, né? Ali, ó, o cara diz que tem 3-6 ali também. Aí tem que fazer uma viagem maior, mas eu sei, entendido. O círculo e aí sai com a linha. Isso, vai saindo cima, os seisinhos, né? Eu não sei se na logo do euro também, os caras veem coisa, ou da União Europeia. A galera tá e na Bíblia, qual que é a moral do... qual que fala? Por que fala então, do 666? A primeira vez que olha lá, o ritual do... Meu... Os caras, pô... Não, foi uma brincadeira que eles foram uma pegadinha. Os caras com... Em volta da estátua, com o roupão, né? Roupão preto com o capuz, né? Meio grotesco, né? Então, a Bíblia diz que Salomão todo ano recebia de dividendo lá, de presente, 666 quilos de ouro. Aí nego já diz que foi numa época que Salomão estava meio que se desviando ali dos caminhos, porque tem essa teoria, né? De que Salomão começou a cultuar deuses pagãos, botou estátua de deuses pagãos em frente ao templo, né? Cultuou os deuses lá, os deuses dos cananeus. Então aparece ali o 666. No livro do Apocalipse vai dizer que quem não receber a marca da besta não vai poder comprar nem vender. E hoje a gente já acha que tem alguma coisa a ver com implante subcutâneo, né? Com esse negócio de internet dos corpos. Aí a Bíblia fala que tem a marca da besta e o número da besta. Aí o apóstolo João, que teoricamente, segundo alguns creem, escreveu o livro, eu creio, né? Que escreveu o livro do Apocalipse, ele fala, presta atenção nesse número porque há mistério nele, né? É um número de homem, 666. Aí os caras, pô, número de homem, então o 666 deve ser a soma das letras do nome de alguém. Nero, se você somar, né, as letras, você tem, porque tanto na cultura hebraica quanto na cultura grega e na cultura romana, você não tinha símbolo para número. Eles usavam, né, o X é o 10, né, V é 5, não tinha, as letras eram o número, pô. O 3 são 3 letras IO, né? Então, assim, se você pega Nero, teoricamente dá 666. Porém, eu creio que não é isso. A ideia é a seguinte, Deus criou o homem no 6º dia, na Bíblia. Então, o número 6 tem uma relação com o homem, né, o dia da criação do homem. No 7º dia é o sábado, Deus descansou. E o número 3 é o número de Deus, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, né? Você fala do Espírito Santo de Deus no Antigo, tem gente que acha que Trindade é a coisa que os cristãos que inventaram. Então, nessa linha de raciocínio, 6 é o número do homem, 3 é o número de Deus. Então, 6 repetido 3 vezes, 666, seria o homem, 6, querendo virar um 3, que é Deus. O homem querendo virar Deus. Entendeu? Então é um anticristo que vai se apresentar como se fosse um deus, vai proibir o culto a qualquer outro deus e vai exigir adoração no templo de Jerusalém. Então, para o anticristo realmente cumprir essa parte do Apocalipse, tem que reconstruir o templo de Jerusalém, que pelo menos hoje ainda não existe, mas o Trump tá doido para construir ele já há muito tempo, né? Então 666 seria o 6 querendo virar 3, ou seja, o homem querendo virar Deus. Que aí é o que o anticristo vai fazer, segundo a Bíblia diz, né? Mas não tem uma teoria que era, na verdade, 999, não, né? Essa eu não conheço, mas por essa teoria não faz muita diferença, porque 3 vezes 9 é 27, 7 mais 2 vai dar 9, né? 3 vezes 6 é 18, 1 mais 8 é 9. Entendi. Não vai fazer muita diferença, que teoricamente o que está escondido ali é o 9. Que o 9 também, dentro de algumas linhas da numerologia, é o número do egoísmo, né? Porque todos os múltiplos voltam para 9. Então, eu sirvo a mim mesmo, eu sou meu próprio Deus, né? Então tem várias teorias, né? Vamos ver. Fala, Lene. O Caco Duarte, ele perguntou aqui o seguinte, Daniel, quando o Zelinho lá de Kiev, tá querendo falar do Zelensky, né? Zelinho. Aí ele fala que disse que o Pudim iria dessa... São os apelidos que o Daniel usa lá no canal dele. Pra dar um sambare. O Elon Musk é o quê? Elinho Mosca. Elinho Mosca, aí ele disse que quando o Pudim... Soro fisiológico. Jorginho Soro Fisiológico. É Jorginho Soros, né? Jorginho Soro Fisiológico. Aí, tem parada aí, porque
O nome do Jorge Soros não é Jorge Soros, não. Não? É Georg Schwartz. Aí ele escolheu George Soros. Você já viu que Soros é a mesma coisa? É palíndromo. Esse cara manja do Paranauê, porque isso é coisa do Paranauê. Pô. Isso aí é cabalístico total. Desculpa aí, Lênin. Foi mal, Lênin. Interrompeu ele umas Soro três fisiológico. Isso é coisa de Illuminati, né? É.